Pai do Senhor, queridos e queridas, tudo bem? Aleluias, glória a Deus. Estamos, como o Bispo Paulo diz, na metade do nosso profetizando. E o Senhor tem, desde o primeiro dia que começamos, o Senhor tem abençoado grandemente as nossas vidas. Nós temos tido palavras em todas as linhas, né? Em todas as vertentes. E essa é uma bênção do profetizando. São mensagens que ela fala com todos nós de maneiras diferentes, mas sempre o Senhor tem algo especial para nós. Sempre que você lembrar do sexto dia, lembra que no sexto dia o Senhor nos criou, amém? No processo de criação, a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, que o Senhor criou o ser humano, homem e mulher, no sexto dia. Então é um dia muito especial, porque nós somos a coroa da criação de Deus. Deus nos criou de uma maneira especial, com as suas próprias mãos nos fez, porque Ele ama cada um de nós de maneira ímpar, de maneira muito particular. E com certeza Deus, Ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Ele vai falar. Talvez a palavra que eu quero compartilhar nessa noite, ela vai ser um pouco diferente de tudo aquilo que a gente tem ouvido, né? Mas é algo de Deus que vamos compartilhar. E eu estou muito feliz por essa oportunidade. E tem uma coisa, eu prego há muitos anos a palavra de Deus. Mas sempre que eu venho para pregar, eu tenho muito temor de Deus. De estar aqui falando a palavra de Deus. Porque é uma responsabilidade para nós. Pregar a palavra daquele que é o nosso Salvador, daquele que é o Senhor de nossas vidas. Eu quero ler um texto, dois textos. Quero ler Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2 e o versículo 8. 8 e o 9. E que diz o seguinte, amém? Diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluias. Um outro texto que eu quero ler está na carta que o apóstolo Paulo também escreve aos Romanos, no capítulo 3, os versos 23 e 24. E ele diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, fala conosco, Senhor, através da sua palavra. Usa a minha vida como canal dela, no nome de Jesus. Amém. Desde quando o Bispo Paulo me convidou para fazer parte, é o terceiro ano que eu participo do Profetizando, terceiro, sim. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E é uma palavra assim que eu venho trabalhando, né? Eu coloco no computador e aí eu vou mexendo naquela palavra. Às vezes eu saio, faço alguma coisa, volto e o computador está ali, eu entro e vou mudando a palavra. E à medida que o Senhor vai colocando no meu coração, eu vou mudando. E eu quero começar essa mensagem com uma palavra profética sobre as nossas vidas. Quero começar essa mensagem falando algo de Deus, profetizando, porque é aquilo que nós devemos fazer, falar com os nossos lábios, profetizar as bênçãos de Deus em todo lugar que estamos, né? E eu quero dizer que o ano que vai se iniciar será um ano de vitória, será um ano de bênção, será um ano em que a graça do Senhor transbordará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a minha família.
porque essa é a vontade de Deus. Esse ano vai ser um ano como o irmão Rafael pregou aqui, que mana leite e mel. Aleluia. Será anos de bênção. Creiam nisso, amados. Vamos crer, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. A graça de Deus transbordará na sua vida, na minha vida, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Eu quero falar sobre alguns conceitos, sobre alguns princípios da graça de Deus nessa noite. Quero compartilhar. O que é graça de Deus? O que é essa maravilhosa graça que se manifestou sobre nós? Num breve resumo, é que desde o princípio, desde o início, quando o pecado entrou no mundo, a humanidade, nós humanos, estávamos perdidos. Isto é, todos nós estávamos condenados à perdição eterna, porque o pecado entrou no mundo. E isso, dentro desse contexto, né, de que o pecado entrou e todos nós fomos atingidos por esse mal, eu quero parar um pouquinho aqui para falar uma coisa para todos nós que estamos aqui. Amados, nós somos iguais. Aleluias. Nós somos iguais. Todos iguais. A graça de Deus na nossa vida é a que nos faz diferente. Mas somos iguais com as nossas mazelas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com tudo aquilo que muitas vezes fica no meio. Somos iguais. Nunca esqueça disso. Quando eu disse aqui que o Senhor nos criou, e a Bíblia diz que Ele pegou do pó da terra e formou, nós somos de barro. De barro. Barro você encontra em qualquer lugar. Nós encontramos em qualquer lugar, muitas vezes até fugimos do barro. Nós não somos de ouro, nós não somos de prata, nós somos de barro. E o que nos faz diferente é a graça do Senhor. É a graça que foi derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida. E se somos iguais, todos nós pecamos. O texto de Romanos que ele diz, porque todos pecaram e precisam e carecem da glória de Deus, e que somos justificados gratuitamente pela sua graça e misericórdia, aleluias. Nós precisamos entender de uma maneira, de uma vez por todas, precisamos da graça de Deus, precisamos que o Senhor transborde a sua graça sobre as nossas vidas, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, as nossas bênçãos em nossas vidas, aleluias. Não somos melhores que ninguém, precisamos da graça de Deus derramada sobre nós, aleluias. E a graça de Deus derramada sobre nós através do seu Filho Jesus nos salvou e agora temos livre acesso ao Pai, aleluias. Olha o texto de Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Deus te deu, Deus me deu a condição de estarmos aqui e de recebermos a sua maravilhosa graça sobre nós, aleluias. Veio de Deus, veio de graça. O Senhor é maravilhoso, amados. Em outras palavras, a graça de Deus é Ele, Deus limpando os nossos pecados, firmando os nossos passos e nos dando a vida eterna, aleluias. 2024 será bênção na sua vida, será bênção na minha vida, será bênção na nossa igreja, em todos os lugares. A Bíblia diz que onde a gente colocar o pé, o Senhor estará conosco, será bênção, aleluias. Mas a maior bênção que nós recebemos do Senhor é a vida eterna, é a salvação das nossas almas. Se eu estou aqui pregando, se você está sentado aí, se nós estamos aqui, é porque a graça do Senhor manifestou sobre nós, aleluia. É porque a graça do Senhor se manifestou sobre nós.
E compartilhar sobre a graça de Deus é algo maravilhoso, porque é falar do próprio Deus e da sua essência. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondade. Essa é a graça que transbordará nas nossas vidas, a bondade, a misericórdia. Como diz o Salmo, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. As bênçãos de Deus que são derramadas sobre nós e de muitas outras conceitos e definições que a gente vai compartilhando aqui. Amados, a compreensão da dimensão da graça de Deus e os seus significados é muito importante no contexto da vida cristã. Isso porque a graça, é manifestada através de nossas vidas, como servos de Deus e portadores dos valores do reino. Você recebeu a graça, amém? Recebemos a graça? Então vamos manifestar a graça, aleluias. Vamos ser a graça de Deus em ação, vamos ser a graça de Deus em movimento. Quando vem aqui as cestas, quando vem aqui os brinquedos, é a graça de Deus sendo manifestada. Aquilo que nós recebemos, nós passamos. A graça que transborda, ela não é para ficar compilada em você e em mim, ela precisa ser passada para as pessoas. O Profetizando 2024 precisa ser algo pregado e ministrado na vida das pessoas. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos. A graça é o favor imerecido que recebemos de Deus. É a benevolência. O que é benevolência? É a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluias. O seu ano será abençoado, porque Deus é bom. Aleluias. Porque Deus vai derramar, vai transbordar a graça sobre você, sobre mim, sobre nós. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Aleluias. Essa graça de Deus é espontânea, é amorosa. E ela foi derramada aos homens. É uma manifestação do amor de Deus pelo ser humano, sem que ele tenha feito qualquer outra coisa para merecê-lo. Romanos 3,10, olha o que a Bíblia diz. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Aleluia, não somos justos. Precisamos entender o nosso lugar. A graça de Deus é que nos faz diferente. E é a graça que nos faz diferente que vai transbordar na sua vida, que vai transbordar na minha vida, que vai transbordar na sua casa, na minha casa, em todos os lugares. É a graça do Senhor, aleluias. Ela que vai transbordar. Porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, e precisamos que o Senhor nos resgate. A graça brota espontaneamente do coração bondoso do único e verdadeiro Deus, que é Criador e Pai, que se dispõe a favorecer e abençoar o homem com o dom da vida. Tudo de que ele, o homem, necessita, e mais especialmente com a revelação da verdade que leva à salvação, à vida eterna e a todas as bênçãos relativas a ela. Ou seja, a graça que nasce no coração de Deus, ela nos revela quem é Deus, e ela nos revela o céu, aleluias, as bênçãos de Deus. E muitas vezes nós precisamos parar e começar a pensar e a vislumbrar, o céu, aquilo que o Senhor tem prometido para nós, porque muitas vezes nós estamos esperando algumas coisas que elas nem se comparam à grandeza de Deus. Muitas vezes nós ficamos acostumados com poucas coisas da parte de Deus, mas Deus tem algo especial para nós, Deus tem algo maravilhoso, aleluias. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para graça é chen, e da raiz primitiva, shanam.
que significa ser gracioso, ser misericordioso, mostrar favor. É isso que Deus faz nas nossas vidas, transbordar toda a sua graça sobre nós. Deus é bondoso em todo o tempo. Já no Novo Testamento, o termo de graça no grego é charis, do verbo chairo, que significa estar contente e satisfeito. Nesse contexto, amados, entendemos que a graça de Deus é algo que proporciona alegria, prazer, tanto a quem espontaneamente concede um benefício a alguém, como a quem é favorecido. Queria falar um pouquinho disso aqui. Já viu quando você vai e faz alguma coisa para o seu irmão, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai, uns pelos outros, quando a gente faz, que a gente fica feliz, e a pessoa fica feliz, é a graça de Deus, transbordando na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz assim que é melhor dar do que receber, porque muitas vezes quando nós abençoamos as vidas, nós nos colocamos na vida, a graça de Deus é tremenda que nós transbordamos de alegria. Você fala, nossa, mas que bênção, ela ficou tão feliz, mas eu fiquei mais feliz do que ela. Aleluia, é a graça de Deus, é a graça que transborda na sua vida, na minha vida, através da sua vida, através da minha vida, através das nossas vidas. A graça que transborda, a graça que faz toda a diferença. Aleluias. Todas as características da graça de Deus foram reveladas e manifestadas através da pessoa bendita de Jesus Cristo, no sacrifício da cruz do Calvário. Ele, Cristo, é a verdadeira graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Amados, nós somos éramos antes de Cristo e somos depois de Cristo. Aleluias. Aspas aqui para a cantora Aline Barra, que a gente vai cantar esse louvor aqui hoje. Antes de Cristo e depois de Cristo. Éramos pecadores. Ainda somos, né? Mas a graça de Deus nos remiu, nos salvou. Hoje temos sonhos diferentes. E nós precisamos entender que a graça de Deus é redentora. Efésios 1:7, olha que a Bíblia diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aleluias, aleluias. Você pode louvar o Senhor, porque você é salvo, porque eu sou salvo, porque o Senhor nos redimiu, porque o Senhor derramou a sua graça redentora sobre nós. Aleluias. A graça de Deus é salvadora. Tito 2:11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aleluias. A graça que transborda é salvadora. Me salvou, te salvou, nos tirou, como diz o salmista, de um lugar de feio, terrível, de barro, nos colocou sobre a rocha, firmou os nossos passos. Foi a graça do Senhor derramada sobre nós. Aleluias, aleluias. A graça do Senhor é justificadora, é libertadora, é curadora, é restauradora. Ela, a graça de Deus, é na verdade a bondade e misericórdia de Deus em ação contínua. Todos os dias o Senhor está manifestando a sua graça sobre nós. Todos os dias o Senhor está fazendo a sua graça transbordar sobre nós. Aleluias. Você pode glorificar o Senhor? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. A graça de Deus é mais do que merecemos, amados. É a maior do que imaginamos. É a expressão maior do amor de Deus personificado em Cristo Jesus. Aleluia. Se você quiser entender a amplitude, a plenitude, a totalidade da graça de Deus, creia em Cristo Jesus. Jesus
Ele é a pessoa que contém na sua essência a graça de Deus. O seu sacrifício. Ele foi à cruz do Calvário por você, por mim, para que nós fôssemos restaurados, para que nós fôssemos alcançados. Jesus me amou e te amou. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, aleluias. A sua graça transbordará nas nossas vidas, amados, porque Ele é bom, porque Ele nos amou, porque Ele está sempre conosco, aleluias. A graça é algo que nós não merecemos, é algo que nós não podemos merecer. Nós não temos méritos diante de Deus, temos sim deméritos. No entanto, Deus nos amou e nos perdoou, aleluias. Como li antes, não éramos justos, não somos justos. A Bíblia diz que nenhum sequer, mas a graça do Senhor manifestada sobre as nossas vidas nos fez diferente. A graça vai transbordar na sua vida, na minha vida, na sua casa, na minha casa, e vai fazer toda a diferença. Aleluias. Porque o Senhor é bom em todo o tempo. Aleluias. Graça é algo mais que merecemos, é algo que nós não podemos merecer. Se eu li, né? A graça de Deus expressa o seu amor por nós, mediante que Ele nos aceita, perdoa-nos livremente, sem exigências de nossa parte. E ela remove toda justa condenação contra nós. Pela graça, Deus perdoa todos os nossos pecados, mediante o sacrifício completo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali na cruz do Calvário, estava todas as nossas transgressões sobre os ombros de Cristo. Estava todas as nossas mazelas, tudo aquilo que fazemos que não deveríamos fazer, tudo aquilo que desagrada a Deus, elas estavam ali. E o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário para fazer diferença na minha vida e na sua vida, para nos resgatar, para nos tirar, para nos colocar em um lugar e derramar da sua graça sobre nós e fazer com que a sua graça transborde sobre nós, aleluias. Alguns teólogos, pensadores, eles falam muita coisa acerca da graça de Deus, né? E um diz o seguinte: eu vejo a graça de Deus como um navio bem grande, que nos leva de forma rápida e segura para os planos de Deus. E tudo o que temos que fazer é permanecer dentro desse navio, aleluias. Esse é o pensamento de um teólogo bem famoso. E a graça de Deus não se manifesta, é um pensamento de um outro teólogo, e eu compartilho muito desse pensamento, diz assim: a graça de Deus não se manifesta às pessoas que são ou que se acham moralmente superiores. A graça de Deus manifesta às pessoas que admitem a sua falência moral e que reconhecem a necessidade de um Salvador. E aqui eu quero ler um texto. Eu quero ler um texto aqui, que está, eu coloquei aqui, Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Vou achar aqui, tá? Estou chegando. Glória a Deus. A graça de Deus transbordará em todo o tempo sobre as nossas vidas, porque Deus é bom, aleluias. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 24. E aqui diz o seguinte: e Jesus contou uma parábola, né? É a parábola do fariseu e do publicano. Eu amo a Bíblia, eu gosto de tudo da Bíblia, mas esse texto, ele fala muito comigo. Eu gosto muito de meditar nessa parábola que Jesus contou. E ele diz o seguinte: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ele diz o seguinte: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. O fariseu era um religioso, assim, daqueles que todo certinho, todo no quadradinho, assim. E o publicano é aqueles assim, meio largado, assim, aqueles que amam a Deus de coração, mas que têm uma relação muito íntima com Deus.
Tá, só para ter uma ideia rapidamente. Então, um era fariseu e outro publicano. E aí o versículo 11 diz: o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. E orava dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, estando em pé e longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Então, queridos, a graça de Deus não se manifesta sobre as pessoas que são ou que se acham moralmente superiores. Você pode até ser melhor. Dentro daquilo que você faz, eu posso até ser melhor. Mas eu não posso me achar melhor. Porque eu fui tirado e você foi tirada do mesmo lugar. Nós não éramos ninguém antes da graça do Senhor manifestar sobre as nossas vidas. A graça que transborda, ela fez esse milagre em nossas vidas. Você é um milagre de Deus, eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre da graça de Deus, da graça que transborda. E o outro subiu: eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo. Amados, quem somos? Que bons! Que bons! Bom é Deus, aleluias! Bom é o Senhor, que éramos antes de Cristo, que somos agora. É porque a graça do Senhor nos encheu. Ela nos alcançou. E esse texto, ele fala muito no meu coração. E nós precisamos entender as nossas fraquezas para permitir que a graça de Deus transborde em nossas vidas. É preciso parar e falar: pô, eu sou de barro, ó. Que dificuldade, que luta. Sou de barro, eu preciso, Senhor, que a sua graça transborde na minha vida. Eu preciso, Senhor, que a sua graça transborde na minha casa, na minha família, Senhor. Oh, Deus amado, eu quero e preciso a manifestação da sua graça sobre as minhas vidas, aleluias, glória a Deus. É preciso entender, 2 Coríntios 12, 9, muito conhecido esse texto, e Deus... numa conversa com o apóstolo Paulo, naquela visão do apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Coríntios, em que ele diz, né, que ele foi, estava com Deus, e ele rogou ao Senhor, quando Deus coloca o espinho na sua carne, e a Bíblia diz que ele rogou 3 vezes para o Senhor tirar o espinho da sua carne, né, que aquela dificuldade. Aí diz o seguinte, 12:9 aqui de 2 Coríntios, diz assim: mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, o apóstolo Paulo continua escrevendo: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. É necessário entender o nosso lugar, para que a graça transborde sobre as nossas vidas. É importantíssimo não perder. A graça de Deus vai se manifestar nas nossas vidas no momento que nós entendemos, porque entendemos a superioridade de Deus e a vontade de Deus nas nossas vidas. A graça de Deus não é só um favor imerecido de Deus, ela é também o poder capacitador de Deus para vencermos o pecado. Ela nos leva a lugares tão altos que o pecado não pode alcançar. Aleluia. Ela nos tira, ela nos faz flutuar. A graça que transborda nos leva a lugares tão altos que o pecado não consegue nos alcançar. Aleluias, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor.
Aleluia. Ainda tem uns minutos ali. E eu quero falar ainda da graça de Deus manifestada na nossa vida pessoal. Ser alguém melhor deve ser uma busca incessante em nossas vidas. Melhorar sempre deve estar entre os nossos desafios do dia a dia. E esse processo de melhoria em nós começa com a graça de Deus derramada sobre nós. Por ela, graça, somos transformados, aleluias. E uma pessoa transformada pela graça de Deus, ela muda a realidade de qualquer ambiente. Quando você tem Deus na vida, quando nós temos Deus nas nossas vidas, nós mudamos a realidade de qualquer ambiente. Em qualquer lugar aonde nós chegarmos, a graça de Deus será manifestada. Seja a família, seja o trabalho, seja a sociedade, porque a graça de Deus é a presença viva de Deus em ação em qualquer lugar. Então, aonde você chega, é Deus em ação. Aonde eu chego, é Deus em ação. São os valores de Deus sendo manifestados. É a graça do Senhor sendo derramada. E essa pessoa muda a realidade do ambiente. A graça de Deus manifestada sobre as nossas vidas não é uma permissão para continuarmos tomando decisões erradas. Eu quero falar um pouco disso aqui também. Porque a graça de Deus é maravilhosa. Hoje não, irmão, que isso? Hoje eu vivo no tempo da graça, o Senhor me perdoa. A graça de Deus manifestada sobre a sua vida, sobre a minha vida, não é uma permissão para continuar tomando decisões erradas. O Senhor se manifesta sobre a nossa vida, mas nós precisamos começar a buscar a direção do Espírito Santo de Deus, buscar em Deus direção das nossas coisas, dos nossos planos, dos nossos projetos, porque se queremos um 2024 abençoado, e teremos no nome de Jesus, se queremos que a graça de Deus transborde sobre as nossas vidas, e transbordará em nome de Jesus, mas nós precisamos começar a tomar decisões corretas, viver de maneira que desagrada a Deus, andando como pessoas que não conhecem a Deus, isso não é uma maneira correta. Precisamos entender a bondade e misericórdia de Deus, mas tomar decisões que vão de encontro à vontade de Deus, aos princípios de Deus, aos planos de Deus, né? E como têm sido as nossas decisões, como temos tido. A graça de Deus derramada sobre nós nos torna as pessoas melhores, nos torna pais melhores, mães melhores, filhos melhores, amigos melhores, pastores melhores, cidadãos melhores. Somos melhores quando a graça de Deus transborda em nossa vida. A graça do Senhor transbordará e nos fará melhores. Aleluias. Glória a Deus, nós somos resgatados, queridos, para sermos melhores pessoas, aleluias. Quando nos tornamos melhores, tudo que projetamos e temos como objetivo se torna mais fácil de ser alcançado. Mais fácil de ser alcançado. Que possamos manifestar a graça de Deus transbordante através de nossas vidas. Que as pessoas possam ver a graça de Deus manifestada em nós, em mim, em você, aonde nós estivermos, que sejamos ali, a graça de Deus em ação através de nós, aleluias. Mesmo com as nossas falhas e pecado, Deus nos escolheu amar. Essa é a graça maravilhosa que nos motiva a sermos cristãos melhores. Isso acontece porque é justamente pela graça que fomos salvos mediante a fé em Cristo. Eu vou ler um texto aqui ainda. Efésios capítulo 2, mesmo 2, do versículo 1 ao 5 diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aí o versículo 2 diz assim, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito do que opera está atuando nos que vivem na desobediência. Aí o versículo 3 diz assim, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos.
como os outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Aí o versículo 4 diz assim, olha que tremendo. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, aleluias, pelo grande amor com que nos amou, e aí o versículo diz assim, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. E ele diz assim, pela graça vocês são salvos, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, aleluia, oh glória a Deus, aleluia, a graça que transborda, a graça nos salvou, a graça nos alcançou, a graça de Deus poderosa, aleluia, sobre as nossas vidas. A graça que transbordará no ano de 2024, aleluias, ainda a graça de Deus manifestada na nossa família. Ontem nós tivemos uma ministração específica na família aqui, eu queria falar rapidamente alguma coisa nessa questão. A graça de Deus que é manifestada sobre as nossas vidas precisa ser revelada através delas no ambiente de família. Muito se diz que é fácil ter uma casa, né? Já ouviu esse ditado? É muito fácil ter uma casa, se referindo a um imóvel, etc. Mas é muito difícil ter o lar e uma família. Então a gente precisa parar para pensar na importância da nossa casa se tornar um lar e uma família. Até que ponto ela está sendo simplesmente uma casa? Até que ponto ela está resumida às paredes belas, com bonitos quadros, com móveis bonitos, etc. E que você entra, nossa, mas que bonitos são os móveis. Mas e as pessoas? Eu comecei falando aqui que no sexto dia Deus criou o homem e a mulher. Em Gênesis 1, 27. Nós somos a coroa da criação de Deus. Aleluia. A casa pode estar caindo, as paredes podem não estar boas, mas a presença de Deus faz toda a diferença, aleluia. A graça de Deus faz toda a diferença, aleluia. Então nós precisamos tratar melhor as pessoas, transformar a nossa casa, paredes, móveis, em um lar, aonde se manifesta a bênção do Senhor, aleluias, glória a Deus. E só existe uma forma de construir um lar, uma família segundo a vontade de Deus, é manifestando os valores do reino, tais como respeito, tais como compaixão, tais como misericórdia, bondade, perdão e tantos outros que recebemos através da graça de Deus. E deixando a graça de Deus transbordar através de nós. A família é um lugar para ser feliz, é um lugar para manifestar a graça de Deus, é um lugar para liberar perdão. Perdão. Não somos perfeitos, temos falhas, erramos. Já imaginaram se Deus olhasse para nós, como já lemos aqui, com todas as nossas imundícias, com todos aqueles nossos defeitos terríveis, e não tivesse misericórdia de nós? E muitas vezes os nossos lares estão sendo corroídos porque nos achamos os tais, os melhores. Lembra o que você era antes e o que você é hoje. Lembre de onde o Senhor te tirou. O Senhor me tirou, o Senhor nos tirou. E aonde o Senhor nos colocou hoje. O lar é um lugar para ser manifestada essa bênção de Deus. Aleluias. Glória a Deus. O lar é um lugar de perdão, é um lugar para diálogos. É um lugar de compartilhar dificuldades. Sim, dificuldade do dia a dia. Também deve ser compartilhada. Porque na vida nem tudo são flores, mas o lar também é um lugar de compartilhar momentos especiais, momentos da presença de Deus. É um lugar para você e para mim e para todos nós compartilharmos as bênçãos do Senhor, aleluia. Uma família que é a graça de Deus é manifestada sobre ela. Uma família que a graça de Deus é manifestada sobre ela é uma família unida, salva em Cristo, um lugar onde todos se ajudam.
Não tem rivalidades, não tem competição. Todos querem o bem de todos. Choram juntos e se alegram juntos. Que a graça de Deus transborde sobre as nossas casas, sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias. Eu vou abreviar aqui, mas ainda queria falar de 1.3 aqui, que é a graça de Deus manifestada sobre a sociedade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5:16, diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando nós nos colocamos como portadores da graça de Deus e dos valores do reino, construímos ambientes melhores, relações melhores, tudo fica melhor. Contribuímos para que as coisas andem bem dentro da normalidade. Nunca podemos esquecer da nossa responsabilidade social. A sociedade, o meio que nós vivemos, nós temos responsabilidade sobre ele. Porque a graça de Deus foi manifestada na nossa vida para nos fazer toda a diferença, e essa graça de Deus tem que ser a ação no meio da sociedade. Nós precisamos ser luz em toda a sociedade. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluias. Glória a Deus. A sociedade precisa de nós. Precisamos, precisa receber a graça de Deus através de nós. Que sejamos os agentes transformadores dela, a sociedade. Se queremos um ambiente melhor, temos que deixar fluir em nós e através de nós a graça de Deus. Aleluia. Eu comecei essa mensagem dando uma palavra profética sobre as nossas vidas. Amém? E eu quero terminar essa mensagem com uma outra mensagem profética bíblica, que está em Números 6, 24 a 26, que diz assim, aleluias: o Senhor te abençoe e te guarde, aleluia. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, aleluia. A graça que transborda, aleluia. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz, aleluia. Senhor, nós te louvamos por esse momento de adoração, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor continua manifestando a sua graça sobre as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continua ministrando nos nossos corações, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, transborde a sua graça sobre nós, Senhor. Transborde a sua graça sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, Senhor. Oh, Senhor amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Muito obrigado por esse Profetizando 2024. Porque nós sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias. Porque está na sua palavra, o Senhor está juntamente conosco. A sua graça é maravilhosa, a sua graça é tremenda, Senhor. Continua manifestando, Senhor, sobre as nossas vidas. No nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Convidar o bispo Paulo aqui. Aleluia, glória a Deus.